Livro do Dr. Lucas, o historiador, capítulo 7, o verso 36 e diante, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e unguiá-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco amou. Glória a Deus. Senhor Jesus, Ele é bom. Senhor Jesus, Ele é fiel. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador do céu e da terra, obrigado por este momento ímpar, Senhor, de tua santa palavra. Eis aí a tua noiva, tu, o Senhor, já conhece, me use. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele é bom. O Senhor Jesus, Ele é fiel. É tão interessante, querido, quando a gente começa a observar as Escrituras Sagradas. Bem sabemos que há um período papal, romano, onde estava se construindo, se constituindo leis. E muitos naquele período levantaram leis, até sobre, vou dizer assim, com as minhas palavras, sobre os purgatórios. Muitos acreditavam que quando a pessoa morresse, ou morreria, ou ia morrer, se pagava uma certa quantia em dinheiro, para que as pessoas, quando morresse, partisse para outra vida, tivesse acesso de pagar uma penitência e depois ser solto. E se pagava naquele período, para que fosse libertado do purgatório, algo assim. Mas naquele período, quem tinha condições de pagar, pagava, mas muitas das vezes os próprios pobres de situações financeiras não tinham essa condição. E não tinha como pagar. Bem sabemos que naquele período se enriqueceu muito. Os próprios imperadores se titulavam deuses. E as diferenças sociais de cada um
era tremenda. O rico era riquíssimo e o pobre era uma calamidade terrível. Quando a gente observa os textos das Escrituras, por que eu falara isso? Porque só Jesus que fez isso pelo ser humano, querido. Porque outra hora, no pensamento dos homens, só quem poderia entrar no reino dos céus, pelo ensinamento deles, era quem tinha dote financeiro. É tão interessante que ele achava que quem morresse pagava uma certa quantia e de certo preço, um certo período, ele seria livre, liberto, solto. E sabemos que não é assim. Aquele que morre sem Jesus segue-se juízo, infelizmente. Mas aquele que está em Cristo, querido, será levado para a glória. Estarás no paraíso de Deus. Estarás com o Senhor na morada celestial. Mas até então ensinaram isso e muitos foram enganados. Acreditaram sobre isso. É tão interessante, é tão detalhado esse texto, que quando a gente começa a observar o próprio livro de Lucas, capítulo 7, o verso 19 ao 22, que diz assim: João, chamado dos dois dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha aí, as mesmas palavras, né? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Não acontecia isso, querido, naquele período. E Jesus, ele já veio quebrando tudo, na expressão da palavra. E Jesus, na mesma hora aí está acontecendo milagre. Jesus está operando milagre, vai conjecturar. Respondendo então, Jesus disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto, ouvi os cegos e veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, surdos os veem. Observa, Jesus está falando. Os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo purificados. E bem sabemos que na lei, no Antigo Testamento, em Levítico, os leprosos eles não poderiam nem mais voltar para perto da sua família, ficar dentro da sua casa. É tão interessante que esse texto, quando a gente começa a analisar aqui, observar, Jesus está dizendo aqui, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. A resposta que ele dá é João. Porque naquele período, João, profeta, que veio do deserto ali preparando o caminho para Jesus, ele estava pregando, até na hora do momento até do batismo, que ele dizia: sabe que viu um povo ali, né, os escribas, fariseus, os conhecedores, os outros da lei e tal, e estava tendo encontro, e João falando. Mas até então, pelo ensinamento que traduziram e deram a outro, só quem poderia entrar no reino, ou no reino do céu, ao entendimento deles, era quem tinha uma condições financeiras. Aí quando Jesus vem, que João Batista está ministrando, está pregando sobre isso, e João Batista estava um período já preso, 1 ano, ele já estava 1 ano preso, e nisso, ele pergunta, vê lá, se verdadeiramente ele é. Aí Jesus, no verso 22, dando continuidade, ele diz: os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Observa, não precisava pagar nada. E os pobres anunciam o Evangelho. Os pobres se anuncia o Evangelho. Era questão financeira. Interessante que eles falavam que tinha que pagar uma certa quantia para depois o quê? Chegar um período, sair dali, ficar num gozo eterno, ficar bem. Não é assim que funciona. E é tão interessante que aqui na lei deles, o pobre não tinha direito. Aí Jesus vem e quebra o protocolo, na expressão. Porque Jesus, ele veio para todos, querido. Ele abriu as portas do desejo de Deus que todos fossem salvos.
Mas é tão interessante que aqui ele diz: os pobres, anuncia-se o quê? O evangelho, as boas novas, a vinda do Messias, o curador, o salvador, o libertador, o abençoador. O Senhor Jesus dizer: eu salvo também os pobres, aqueles que não tinham continha financeira. E Jesus, resumindo aqui a falar para João Batista, e dizer assim, através dos servos, dos discípulos de João Batista, e dizer assim: olha aí, ó, o que eu estou fazendo, fala lá para ele. Aí João Batista, pum, acredita. Até então, antes, João Batista, quando viu, teve a revelação, mais um ano preso, e ele sabia que aconteceria muita coisa naquele momento, perguntaram a Jesus. Aí a resposta de Jesus é essa: sobra até então a indulgência do que pagava. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus é tão fiel que ele abriu todo ali o que muitos não tinham entendimento, pagava-se dinheiro para adquirir tipo a salvação, mas não tinha esse conhecimento. Desculpa a expressão, cegueira espiritual. Aí Jesus ele vem e quebra todo tipo de protocolo, a qual ensinar erroneamente ao povo. É tão interessante que Jesus, quando João Batista pergunta, a resposta de Jesus é: ó, está sendo curado aí, o cego está enxergando, e os pobres, os leprosos, todos esses que não teriam direito a nada, principalmente a salvação por causa deles, dos filactérios que eles inventaram, coisas que eles o quê? Plantaram para muitos naquele período, e o povo acreditava. Aí Jesus vem e quebra. É tão interessante que naquele período ali, se a gente observar no capítulo 7 mesmo, Jesus, ele já estava ficando o quê? Em evidência, famoso, conhecido. Aconteceram já milagres através de quem? Do Messias. E nisso vinha muitas pessoas para querer o conhecer, para saber quem que estava operando o milagre. E de repente convidam Jesus para sentar à mesa, convidam Jesus para um culto. E quem convida Jesus? Um certo Simão, fariseu. E nisso que comece com ele a mesa. Então é interessante que não se convida nenhum para sentar à sua mesa, quem é mais chegado. E naquele período também tinha certos costumes, até nas próprias tendas. No Antigo Testamento falava que tinha certas separações. O homem ficava em determinado lugar, a mulher também. E quando se trata-se de um culto, na lei deles lá, não poderia fazer um culto com uma quantia certa de homem. Tinha que ter uma quantia certa de homem, pela lei judaica. Podia ter tantas mulheres, mas pela lei judaica tinha que ter uma quantia correta, certa. Deles pensava de homem. E convidaram Jesus para o culto. E Jesus está sentado à mesa, lugar de aliança. E de repente Jesus está ali, fito, tranquilo, observando. E tá os homens conversando entre um e outro, conversando, e Jesus calado. Estão lá no culto. E de repente acontece algo tremendo, querido, que não podia acontecer naqueles costumes do período. Como eu falei aqui, rumores já estavam acontecendo. Já estavam querendo saber quem era aquele que já estava operando milagre. E de repente quebra-se algo tremendo e entra dentro da casa. Chega na mesa, eis com uma mulher da cidade, uma pecadora. A Bíblia não dá o nome. É tão interessante que fala assim, uma pecadora. É muito profundo isso aí. E a Bíblia, tipo assim, ela está dizendo o quê? Uma pessoa que vivia no lamaçal do pecado. Uma pessoa que não tinha direito de sentar à mesa. Uma pessoa que era excluída da sociedade. Uma pessoa a qual ninguém dava nada. Uma pessoa a qual muitos escanteavam. Uma pessoa a qual muitos não queriam perto. Porque a Bíblia diz aqui, a pecadora. Até então não podia chegar à mesa. E está lá os fariseus, o homem da casa, isso, conhecedor da lei, e está junto. De repente Jesus cala, de repente a mulher chega lá
e vai aos pés de Jesus. Aí o homem se levanta na expressão, a voz, e diz: ah, não, conversando. Se verdadeiramente esse homem é um profeta, vejo que senta na mesa com uma pecadora. Rapidinho para julgar, rapidinho para condenar, rapidinho para apontar. Mas não pergunta, não, aponta primeiro para depois perguntar. Aí então Jesus ali calado até então, o tempo todinho. Calado, silêncio, total. Aí Jesus vai: Simão, olha que coisa linda, querido. É tremendo. Quando a gente começa a observar, vamos dar continuidade aqui ao texto. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem a qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aí Jesus começa a falar, querido. Uma atitude faz toda a diferença, querido. Detalhe, ela não tinha direito de estar ali, mas ela soube, se prontificou. Uma atitude faz toda a diferença. Respondendo-lhe Jesus, e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Olha como já muda as palavras. Dize, mestre. Era profeta e está sentado numa mesa com uma pecadora. Aí ele vai e responde: dize, mestre. É como se fosse ironizando. Diz aí, conhecedor. Diz aí que diz que é o Salvador. A conjectura. Fala, mestre, eu quero ver como é que o senhor vai se sair dessa agora. Aí Jesus, conhecedor do coração do homem, diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. E disse: pois qual deles amará mais? E Simão, respondendo rápido, que nem demorou, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Julgaste bem. Mas Jesus vai conjecturar: outra hora tu estava ali, apontando, me acusando. Mas agora você respondeu bem, né, Simão? É tão interessante que Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa. Querido, como é tremendo. Um homem era conhecedor da lei, era um fariseu, estudado, conhecia os mandamentos, sabe que nos escritos de Gênesis, eu vou dizer assim, só na Torá, eu vou dizer assim melhor, no Pentateuco, só ali já dá uma dimensão que viria o Messias, já dá uma base que viria o Salvador. E eles tinham conhecimento, porque a história retrata que eles aguardavam muitas das vezes vir o Messias. Até hoje eles aguardam vir o Messias. Jesus sentado com ele ali. Até então Jesus não se manifestava, não fazia nada, porque eles estavam ali mais cocheando em 2 pensamentos e dizendo palavras que não vinha do agrado. De repente a mulher veio por trás, a pecadora, a quem foi escanteada, aquela foi caluniada, aquela foi dedurada, aquela separada, traída, deixaram lá, servia para nada, lançada no lamaçal do pecado. De repente a atitude dela faz toda a diferença, a qual a atitude dos doutores era para ter feito e não fizeram. E de repente ela vai aos pés de Jesus. É tão interessante que quando a gente começa a observar, ela faz algo ali que é tremendo. E Jesus vai dizer para o Simão, falar assim: muitos deviam isso, outros deviam aquilo. Mas desse aí, qual é? Não, aquele que devia mais, claro, né, Jesus? Porque muito amor, né? E nisso vai ser perdoado, também será perdoado. Mas até então, o abençoado não tinha tomado atitude. Quem tomou atitude foi a pecadora. Querido, é tão profundo isso aí, porque aqueles que estão distantes, escanteados, afastados,
assustado, triste. Jesus, ele não esqueceu. Jesus, ele não esqueceu. Muitas das vezes aquele homem está sofrendo, aquela mulher está sofrendo por causa dentro da casa do Senhor. Apanhou, escantearam. E nisso está longe, se afastaram da presença de Jesus, saíram da presença de Jesus, mas filho, Jesus ele não te esquece não. Pode um ser humano aí ter te abandonado, pode alguém ainda continuar a dizer para você não tem mais jeito, não presta para nada, não serve para nada, é isso, é aquilo, mas não, o Senhor Jesus ainda te quer, ainda te ama, não te deixa, não te larga, não te deixa só, Ele cuida de você. Agora, para isso, basta você crer. A mulher não tinha, a Bíblia diz aqui, faz questão de dizer, a pecadora, não dá um nome, faz questão de dizer, essa vivia errônea na sociedade. Mas até então, quando a gente corre só um pouquinho, dizer aqui no verso 50, e disse-lhe a mulher, Jesus dizendo, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Uma atitude, Jesus diz assim, a tua fé, porque você acreditou em mim, diz o Senhor, te salvou, e vai em paz, porque todo o teu pecado serão perdoados. Então vai em paz, esqueça o passado. Jesus na mesma hora, ele perdoa. Mas é tão interessante que ela está ali, nos pés do Raboni. Está nos pés do Senhor, molhando com óleo, isso, aquilo, né, com unguento, e está na benção, enxugando, beijando os pés do Senhor, querido. Até então, se a gente observar, os pés do Messias, quando fala da santidade, em Apocalipse capítulo 1, verso 15, seus pés é semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Quando o abençoado teve a visão do Messias, do Salvador, do Cristo, ressurreto, vivo, quando ele viu Jesus, a Bíblia diz, eis que caiu como morreu. Eis que caiu como morto, ele morreu. E nisso, porque aquele que vê morre, não tem jeito, morreu. E nisso, quando ele morreu, Jesus ali, pai, ele começa a descrever Jesus de cima para baixo. Quando ele vê os pés, ele, cafaz, no pó. É tão interessante que a palavra de Deus, ela nos auxilia. A palavra de Deus, ela dá a correção, ela vem no estrito, no correto, dá o caminho certo. A Bíblia diz em Salmo 119, o verso 105, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E vários versículos mais. Mas por que a gente pensa em pés que dá continuidade à direção? Se nossos pés se correm para fazer o mal, querida, é terrível. Mas se os nossos pés correm para fazer o bem, é tão interessante que na mesa tinha um véu, tampava tudo. Se tampava tudo, até os pés, tampava. E de repente a mulher corre até lá e vai nos pés do Messias. A atitude a qual ela teve e fez naquele momento, os fariseus não fizeram, que era estar prostrado nos pés do Senhor. Querida, a vitória só chega assim, é prostrado nos pés do Senhor. É tão interessante que, dando continuidade e observando, observa como ela fazia. Ela ali ficava nos pés do Senhor Jesus, beijando. E ali Jesus fala, desde que eu cheguei aqui, você não me cumprimenta com ósculo santo. Tinha um certo costume. A Bíblia diz em Romanos capítulo 16, o verso 16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Os homens beijavam ali no pescoço do papa. E era aquilo, o próprio apóstolo Paulo dizia. Tinha um cumprimento duro, tinha uma certa reverência. Quando um era mais autoridade que beijava, abaixava um pouquinho no punho, tinha uma certa referência. E nisso, quando fosse o cargo fosse mais elevado, ia aumentando. E nisso ia assim curvando, ia falando mais manso, isso, aquilo. E nisso os homens estão tete a tete, face a face com o Salvador, e não fazem nada, pelo contrário, fica cocheando.
em 2 pensamentos. Essa mulher chega bem que Jesus aonde? Nos pés. Meu Deus! Ela chega e toma uma atitude que muda toda a vida dela. Muda todo o protocolo. Ela acreditou nos rumores, ouviu e correu até Jesus. Chegou lá entendendo, se pôs na mesma hora, querido. Não quer nem saber o que estava em volta. Às vezes na sua vida para acontecer algo, você está preocupado com A, com B, com C, com D. Não, querido. Se preocupe o que Deus acha da sua vida. Porque a atitude a qual você toma hoje, a partir de hoje, vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque quando você tomar a atitude e acreditar que ele pode mudar o quadro da situação, aí ele começa a operar. Mas às vezes você está preocupado com A, você está preocupado com B, está preocupado com C, e Deus está parado, quer operar, mas depende de você. Observa a atitude dessa mulher. De repente ela para ali, se joga lá embaixo, que nem sabia que estava em volta. Até então não podia estar ali. Eram os autores da lei, podia até ser punida e tirada dali. Imagina, até a pedra vingada por causa de uma atitude, isso, aquilo. De repente, mas até então ela não quis nem saber o que estava em volta. Entenda isso nesse momento. Toma uma atitude, você vai ver a diferença. Você vai ver a mudança. Jesus começar a operar na sua vida. Mas é preciso você tomar a atitude. É preciso você acreditar. É preciso você entender que Ele está operando na sua vida. Agora basta você acreditar e correr lá para os pés de Jesus, porque quando você corre para os pés dele, ele começa a operar na sua vida poderosamente. Acredite nisso. Ela chegou lá, se ajoelhou, ficou nos pés do Messias, ficou nos pés do Raboni, e Deus começou a operar o milagre na sua vida. Até então ela continuou beijando ali os pés do Senhor, e Jesus ele ainda continua. Desde quando eu cheguei aqui, não ungiste a minha cabeça com óleo. Querido, quando a gente começa a observar, Davi foi ungido a rei. Apóstolo Paulo foi ungido apóstolo ali. Pedro era presbítero. Até então a gente observa, mas Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, era ungido do Pai, o separado do Pai. Até então a pecadora reconheceu, foi lá, tomou a atitude que Jesus era o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aqui, querida, a gente começa a observar e entender que uma atitude faz toda a diferença. Muitas das vezes a pessoa quer continuar no lamaçal. Está vendo que a vida está sendo destruída. Está vendo que a vida está se apagando. Está vendo que a vida está continuando no lado errôneo, continuando a errar. Querido, entenda isso nesse momento. Deixa a mentira para lá. Deixa a calúnia para lá. As atitudes erradas, deixa para lá. Uma atitude hoje pode fazer toda a diferença. Porque Jesus, Ele é contigo por onde quer que você vá. Mas é preciso você acreditar. É preciso você entender que Ele é contigo. Creia nessa palavra. Uma atitude dela disse-lhe, a mulher, Jesus dizendo, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aqui Jesus, ele trata em todo. O psicológico, ele trata na mente, ele trata na carne, ele trata na alma. Ele fala umas palavras que deixa a pessoa em paz na mesma hora e diz, esqueça o seu passado. A partir de hoje faça tudo diferente, porque eu, Senhor, vou mudar tudo. Eu, Senhor, vou fazer tudo novo. Vou dar veste nova, você vai caminhar por caminhos novos. Jesus, ele faz assim. Basta você acreditar nessa palavra profética. Deus, ele é contigo por onde quer que você vá, amém? Guarde essa palavra. Fique na paz, que Deus, o Senhor Jesus, te abençoe nesse dia poderosamente.